Achava que ia lotar hoje, feriado. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Que bom, mais uma terça-feira a gente está aqui, né? Que o Senhor possa abençoar a todos. Ele será exaltado, nosso Cristo. Boa noite quem está nos acompanhando aí no YouTube também. Deus abençoe a sua vida. E vamos iniciar com a oração. Depois vamos cantar 2 canções, como é de costume. Amém? Oremos. Pai bendito, bondoso e fiel, a Ti, Pai, todo nosso louvor, Pai, todo nosso dom, nossas habilidades, Pai, sejam para Ti, Senhor, porque Tu és bom. É o Senhor quem capacita o homem caído, Pai, o homem sujo. É o Senhor quem tira do lamaçal do pecado, limpa, Pai, com sangue de Cristo, e nos torna alvo, Senhor. Somos gratos por isso, Senhor. De toda a honra, toda a glória e toda a nossa gratidão, Pai. Que o Senhor possa receber o louvor, Pai, do Teu povo, Pai, aqui reunido. Eu sei que ainda vão chegar mais irmãos, mas desde já, Pai, nós consagramos a Ti, Pai, este dia, esse momento, Deus. Que é esse momento de terça-feira, Pai. Que o Senhor possa ouvir nossas orações. Nós Te pedimos isso humildemente. Que também a Tua palavra, Pai, penetre, Pai, em nossos corações, Pai, também, para que a gente viva uma vida que Te agrade, Senhor, uma vida onde as pessoas possam Te conhecer através das nossas vidas, Pai, que foi impactada pelo Teu Evangelho, Deus. Então fala conosco, Pai, no momento da palavra, que o Senhor possa edificar, Pai, nossos corações, daqueles também que irão nos assistir. Seja com Ele, Senhor. Tu és soberano, Pai. Nós queremos declarar isso. Amém. Vamos louvar, irmãos. Só em Jesus. Hoje vou colar, quebrar minha regra. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará, que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, Consolador completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas
todos. Não há mais medo, ocupa em mim. Esse é o poder de Cristo por toda a minha vida aqui. Dele serão os meus dias. Nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Sim, em Jesus confiarei. Nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Só em Jesus confiarei. Até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Amém. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Do início, todo mundo, vamos lá. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém. Nosso Deus é tremendo. Pode sentar, irmãos. Som, 1, 2. Boa noite, irmãos, paz e graça. Esquece o microfone, está que nem um vento impetuoso. Bom, mais uma terça-feira, graças a Deus, como disse o Vanderlei, né? Era de se esperar, não é? Que a turma ou o salão estivesse cheio, não é? Da fumaça do Espírito Santo, não é? Mas, graças a Deus, nós temos aqui os irmãos, não é? Que, graciosamente, pela vontade do nosso próprio Deus, não é? Encontram aqui presentes para ouvir a mensagem de hoje e para juntos orarmos, irmos até a Deus em oração e levarmos, não é? Nossas súplicas e também alguns pedidos de oração. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que me interessa bastante, eu gosto, eu amo falar sobre esse assunto, embora muitas vezes eu fale também, não é, relativamente a esse assunto, mas ainda assim eu gosto de falar sobre esse assunto porque ele me lembra todos os dias que eu reflito sobre ele, quem eu sou e qual é o meu lugar nessa terra e diante do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre a suficiência em Cristo, não é? Um assunto interessante, mas com uma abordagem diferenciada, e vamos usar aqui uns exemplos que eu acho bem interessantes, porque é interessante falar sobre esses assuntos o tempo todo, ou sobre esse assunto o tempo todo, porque ele nos lembra quem nós somos de fato. Esse assunto, a suficiência, refletirmos sobre a nossa suficiência, estar em Cristo e não em nós, nas coisas humanas, não é? E não às outras pessoas, e não ao que nós possuímos, o que chamamos de riqueza, nos coloca no nosso devido lugar. E vai muito mais do que isso. Hoje, não é, quando eu preparava, quando eu ouvia, quando eu refletia sobre o assunto, eu me peguei muito triste por causa de uma declaração do apóstolo Paulo aos irmãos em Filipenses. E hoje vamos ler, não é, o livro de Filipenses, capítulo 4, estaremos lendo dos versículos 1 até o versículo 7. Seria interessante ler todo o capítulo, mas nós não temos recursos, não é, de tempo suficiente para o fazermos. Mas, irmãos, eu me peguei hoje triste quando eu refletia sobre o texto bíblico e quando eu ouvia sobre o texto bíblico, porque apesar de nós lermos, apesar de nós ouvirmos, apesar de muitas vezes vermos, não é, por meio de encenações, o que chamamos de filmes, não é? Ainda assim nós reduzimos a nossa crença, se não ao que nós possuímos, ao que Deus, até onde Deus pode nos dar, não é? Ao que nós temos mesmo. E hoje vamos falar sobre esse texto que eu acho ser muito interessante. Vamos começar com oração e depois estaremos fazendo a leitura do texto e sequencialmente estarei explicando. Oremos. Deus poderoso, bendito,
a quem toda honra e glória pertence, ó Pai, e a nós, presentes aqui nesta hora, somente despejar da Tua ira, ó Deus. O Senhor trouxe para a Tua casa aqueles que o Senhor quis que estivessem aqui na noite de hoje, ó Deus amado. Ó Pai, outros, por vários motivos, Pai, o Senhor não os trouxe até aqui, soberano Deus, mas ainda assim, Pai, o Senhor continua sendo soberano sobre todas as coisas. Ó Pai, diminua-me a nada, reduza-me a nada, Deus, porque eu não tenho nada demais, soberano Deus. A glória precisa e é dada somente a Cristo, Pai amado. De nada o pregador tem de glória, soberano Pai, senão somente a glória em Cristo, por meio do Evangelho pregado, lido, aquele que ouvimos, Pai amado, cantado, soberano Pai. Então, Pai, que essa glória seja sempre dada a Cristo, no nome santo e por amor de Jesus Cristo, assim nós oramos. Amém. Bom, meus irmãos, um assunto muito polêmico, um assunto atual, mas um assunto que precisa ser dito, não é? E com todas as letras possíveis. Por quê? Porque nós, nos dias de hoje, vivemos um cristianismo de conforto, um cristianismo que, em vez de nos confrontar, nos coloca numa posição de conforto. É tanto que, para muitos de nós, as atividades cristãs, a realização das atividades cristãs, não passam de só mais coisas que constam na nossa agenda, onde eu posso sacrificar para fazer outras coisas, não é? As quais, olhando para esse ponto, na ordem de prioridade, são mais importantes, não é, do que as coisas cristãs, porque eu posso não fazê-las, ou eu posso colocá-la de lado, não é? Tem outro dia que eu vou fazê-la sem preocupação alguma, mas como tal atividade, por ser especial relativamente ao que nós cremos, ao que nós vemos fazer aqui, não é? Nessa casa que chamamos de casa de oração, nós colocamos essa atividade, não é? É uma atividade de demonstração pública da nossa fé. Pode ser oração, meditação, leitura da palavra, o cumprimento, então, do que nós chamamos das disciplinas espirituais em nossas casas. Nós, infelizmente, vivemos assim no mundo atual. Mas, por que falar sobre esse texto bíblico? Aqui, o nosso amado e querido apóstolo Paulo começa, não é, no versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor, pedindo que estes irmãos, lá na igreja, permanecessem firmes no Senhor. Por causa de muitos motivos, se tivéssemos que começar aqui falando sobre o que estava acontecendo, quando Paulo escreveu essa carta, Paulo tinha sido preso, não é? Em Jerusalém, foi levado a Roma, e quando foi levado a Roma, Paulo começou a sentir mais de perto, de fato, a sua morte. Isso me angustiou quando eu estava lendo essa carta, meus irmãos. Eu fiquei profundamente triste, porque Paulo não tinha feito absolutamente nada para que tivesse sido levado e, consequentemente, morto. E o que me chocou ainda mais foi quando eu novamente lembrei que Paulo foi decapitado. Isso chocou-me. Eu fiquei muito triste quando, mais uma vez, eu ouvi isso. Mas Paulo, numa situação de vida ou morte, Paulo escreveu uma carta consolando e pedindo que os irmãos permanecessem na fé, permanecessem no Senhor. E por que falar sobre isso, suficiência em Cristo? Meus irmãos, a pergunta que eu vou começar hoje fazendo a cada um de nós aqui é: e quando tudo estiver dando errado, quando nada mais parecer não fazer sentido, quando olharmos e vermos pessoas passando por muitas necessidades, e nós vemos, e a situação atual dos governos mundial, Brasil, Angola, São Tomé, Moçambique, Guiné-Bissau e todos os governos, o que faremos? Nós hoje testemunhamos coisas horríveis, as quais nós olhamos e falamos: meu Deus, que tamanha crueldade! O que é isso que essas pessoas estão fazendo?
Mas como é que alguém é capaz de fazer isso? O que faremos? Como nós vamos nos proceder? E vai muito mais além do que isso, meus irmãos. Hoje nós ouvimos, durante anos, nos dias atuais também nós ouvimos, o tal de triunfalismo. Uma teologia que diz que Jesus venceu, cumpriu tudo o que tinha de ruim no meu lugar. Agora só me resta a parte boa, experimentar todas as vitórias. Vamos triunfar de todo jeito. Tudo vai dar certo, né? É comum aqui. Em Angola é incomum, né? Mas é comum aqui, vai dar certo o tempo todo. Não, nem sempre vai dar certo, meu irmão. E essa palavra é exatamente para você entender que nem sempre vai dar certo. Mas até quando não der certo, está tudo bem. Deus continua sendo soberano. E eu falo hoje isso para você como uma pessoa ínfima. Eu não me comparo ao apóstolo Paulo. Não me comparo a nenhum apóstolo. Mas o que nós vemos nesse texto bíblico? Pessoas hoje com a teologia do triunfalismo. Meus irmãos, tudo isso é superficial. Uma alegria centrada no eu. Desde que esteja tudo bem comigo, é o que importa. O outro hoje não importa. Vivemos numa sociedade, eu não vou dizer 70%, 100% individualista. E o reflexo disso é o que nós temos hoje nas igrejas. Cada um olha para si, cada um vive para si, cada um faz o que quer para si, porque é o que importa, que é para ele, e para o outro tanto faz. Todo o resto se vira. Estou nem aí para eles. Como podemos ser alegres de forma egoístas, sendo cristãos? A pergunta é essa. Como você consegue dormir todos os dias como cristão e dizer-se alegre, feliz, quando outros estão passando necessidades? E não falo só de necessidades grana, físicas, mas também de necessidades espirituais. Como a tristeza do outro não afeta você? Irmãos, se isso está acontecendo, nós estamos vivendo uma autêntica ilusão. E Paulo segue no versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordantemente no Senhor. Evódia e Síntique estavam brigando, tinha lá uma situação, estavam brigando e já estava existindo separação na igreja. E Paulo escreve todo um texto, e aqui no capítulo 4, Evódia e Síntique, pensem concordantemente no Senhor. A suficiência de Paulo, se lêssemos os capítulos anteriores, nós veríamos que Paulo agora deposita, a partir do momento que ele foi alcançado por Cristo, ele deposita a sua fé única e exclusivamente em Cristo Jesus, seja no morrer, seja no viver. Por isso ele disse, por isso que para mim, morrer é Cristo, morrer é lucro e, como é aquele texto? Ajudem-me. Obrigado. Exatamente esse texto. Eu me esqueci do texto. Decorei muito para acabar me esquecendo aqui. Então é isso, meus irmãos. Isso mostra claramente a quem Paulo depositava a sua fé. Agora lembrei o texto, né? Obrigado. Isso mostra claramente a quem Paulo depositava a sua fé. E é isso, meus irmãos. E é isso, é nisso que nós precisamos depositar a nossa fé, em Cristo Jesus. Nós lutamos para ter muita coisa nesse mundo e nós, de fato, devemos olhar para as nossas responsabilidades e atendê-las. Não podemos ser negligentes quanto a isso. E a palavra hoje, a meditação hoje, não é sobre não olhar para as nossas responsabilidades, mas é sobre onde você coloca a suficiência do que você crê, no que está embasada a tua fé, nas coisas desse mundo, em você, no que você pensa sobre o Evangelho ou no Evangelho de fato. E aí segue o texto: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies
pois, juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo aqui está pedindo que um outro companheiro ajudasse Evódia e Síntique, não é? No serviço. E aí Paulo segue no versículo 4, ó, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Apesar de tudo que vocês estiverem vivendo, apesar de todas as necessidades que vocês estiverem passando, apesar do mundo estiver num caos, alegrai-vos sempre no Senhor. Mas está aqui, irmão, aqui está o grande problema. É que isso hoje virou jargão. Eu alegro-me no Senhor quando está tudo bem. Mas quando não está, Senhor também. Sério, é o teu filho. Que nem lá os israelitas em Malaquias, não é? Estava tudo bem, tinha fartura. Beleza. Aí quando o Senhor, não é, entre aspas, deixou de agir tal como eles queriam, não queremos mais. Até os ímpios prosperam. Eles nem te dão dízimo. Eles prosperam. Eles nem vêm na tua casa toda terça-feira. Eles estão aí a prosperar. Tem os melhores, as maiores. E nós aqui? Nós estamos aqui te adorando o tempo todo. E por que nós não estamos prosperando? Aqui está a resposta. Alegrai-vos sempre no Senhor. Isso precisa consolar cada coração aqui. Porque quando você para e pensa sobre cada sacrifício que foi feito a respeito dessa palavra que nós temos aqui, você tinha que chorar, eu tinha que chorar. Imagina morrer por uma palavra que eu simplesmente podia ter negado. Apóstolo Paulo foi decapitado, morto. E sabe o que ele estava fazendo quando estava preso em Roma? Pregava para todo cara que ficava passando aí. Imagina o guarda passando. Tu já ouviu falar de Cristo? Mas ele vai ser morto, cara. Isso é loucura. Imagina Estevão. Ficamos sabendo que você falou essas coisas e aquilo, mas pela tua aparência você não parece. Imagina um Cláudio, né? Muito novo, então é difícil acreditar que ele fez algum mal. Aí Estevão, não é possível, Estevão, vai, fala aí. O que é que você acha disso? Estevão, você fez ou não fez? O que é que Estevão fez, meu Deus? Desde Gênesis até nos dias dele, falou, esse Cristo aqui, que eles disseram que eu falei, ou é aquele prometido lá, desde Gênesis. Estevão foi morto. Mas quem aceitaria? Quem? Por que eles morreram? Por quê? Porque eles simplesmente não podiam fazer as suas vidas. E está tudo bem. Então, é muito mais do que nós pensamos, irmãos. Alegrar-se no Senhor não precisa ser um motivo de somente nos alegrar quando está tudo bem para nossas vidas. Nós precisamos exercitar-nos para que até quando está um caos, nos alegrarmos no Senhor. Porque nós vivemos na dependência dEle, irmãos. Isso não é em teoria, é em prática. Deus é soberano sobre todas as coisas. Para e pensa sobre a complexidade do universo, a complexidade do ser humano. Eduardo e eu comentávamos sobre a complexidade do ser humano. O ser humano é capaz de tudo, meu irmão. Tudo que você pode imaginar. Estávamos a pensar sobre o espaço ser infinito. Imagina isso. E por que não viver na dependência desse Deus que criou um espaço infinito? Que do nada, para nós, homens falhos, Ele sentou, vou criar o mundo e pronto, porque me apeteceu criar o mundo. E não só criou o mundo, Ele desenhou cada coisa do mundo perfeitamente e nada falha.
Porque nós não podemos viver na dependência desse Deus, nos alegrar de fato nesse Deus, até na necessidade. Aí o apóstolo segue: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O modo como nós vamos nos proceder em fazer as coisas do Senhor, nós precisamos crer que o Senhor está aí, perto. Quantas vezes fomos chamados a atenção para melhorarmos algum aspecto da nossa vida relativamente à vida com Cristo? E quantas nós ouvimos? Você é chato, cara. Vamos falar isso porque cada um tem vida dele, cada um segue a sua vida. Aqui não. Aqui não é bem assim. Aqui com os irmãos não funciona desse jeito. Por quê? Porque nós devemos pensar juntos no Senhor. Aí o apóstolo segue: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Eu acho esse versículo muito interessante, irmãos. Porque sabe como é que nós vivemos os dias de hoje? Eu sentei, criei todo o meu plano anual, mas não orei a Deus. Aí depois eu lembro: Deus, eu criei esse plano, você precisa. Nós vamos assim para Deus, literalmente: Deus, você precisa fazer com que cada coisa que eu coloquei nesse plano anual venha a ser realizado. Do contrário, eu já não vou te servir. Nós não falamos isso de forma explícita, mas de forma implícita. Nós falamos isso para Deus. Eu sei que você não vai reconhecer. Eu também, tem muitas vezes que eu não reconheci isso. Mas vai para a tua casa, reflita sobre isso, você vai perceber, nas vezes que você se frustrou, porque não deu certo. Você ficou com raiva de todo mundo, porque não saiu como você pensou. Não aconteceu num mês que você pensou, que você escreveu. Não, você esqueceu. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então não vai ser como você acha que vai ser. O Cláudio me perguntou, né? A gente conversa bastante. O Cláudio me perguntou: mas José, Deus não sabe tudo. Então por que eu tenho que orar pedindo alguma coisa, né? Tipo, por exemplo, orar: não, Deus, eu preciso aprovar em todas as disciplinas no final do semestre, né? Deus sabe tudo. A ideia era Deus de fato realizar isso. Eu disse para ele: não, Deus não funciona assim, né? Deus não funciona assim. Deus não é um alecrim dourado onde você vai. Deus, lembra, por favor, lembra disso. No mês de junho eu vou precisar comprar um carro novo. Não, Deus não funciona assim. Sim, Ele sabe todas as coisas, mas não as que você quer. E quando eu falo não as que você quer, Ele sabe, Ele conhece as que você quer, mas Ele não vai trazer do jeito que você está pensando. Não vai fazer desse jeito. E até tem um livro, né, muito famoso, O Deus que Destrói Sonhos, né? Um livro muito discutido, mas um livro muito bom. Recomendo a leitura. Eu nunca li, mas recomendo a leitura. O nosso Deus é um Deus que destrói sonhos. E aí segue o apóstolo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando a gente para e a gente olha para a situação do mundo atual, eu pelo menos não tenho dúvidas de quem é o homem. Não tenho dúvidas. O homem sem Deus é o caos. É por isso que nós estamos aqui, mas não é porque somos melhores que outros que não estão aqui. Não é porque Deus está restringindo quem nós somos, irmãos. O homem sem Deus é um caos. Mas ainda assim, nós precisamos viver olhando e sempre dependendo nele. Não, aqui o ponto não é
Preciso deixar claro esse ponto. Aqui a questão não é, tá, como a gente ouve, não é, por aí, quem me protege não dorme, né? Coisas assim. Ou o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, a ideia não é essa. A ideia não é viver na dependência de Cristo. A ideia não é que não vai faltar nada na tua vida. Poderão haver fases na tua vida que vai faltar tudo. Então você vai precisar continuar crendo nele. E vão existir outras fases que quase não vai faltar nada. Você vai olhar para você e falar, não tenho nada, não tenho nada pelo que reclamar. Eu tenho quase tudo. Eu tenho o X dos sonhos, eu tenho uma casa dos sonhos, tenho um carro dos sonhos, tenho um salário dos sonhos. Deus me abençoou muito. Mas sempre nos alegrarmos no Senhor. Por quê? Porque a nossa suficiência está nele, ou pelo menos deve estar nele, deve ser ele. No início eu comecei falando sobre o apóstolo Paulo. Imagina alguém que pregou bastante, mas no final da sua vida foi morto, e ainda assim disse, a minha suficiência está em Cristo. Ainda assim mostrou claramente em todos os seus textos que ele depende e vive na dependência total do Cristo. Alguém que pregou demais, propagou demais o Evangelho. Uma oraçãozinha para nós. Deus, por favor, tira esse espinho na carne. Eu já imagino aquela conversa. Não, minha graça te basta. Deus, eu prego. Não tem ninguém aqui que pregou mais do que eu. Ele podia falar isso. Não tem ninguém aqui que escreveu mais do que eu. Ele podia simplesmente falar isso. E esse é um dos problemas do cristianismo atual. Somos mimizentos. Já não queremos receber um não de Deus. Ficamos frustrados e vamos no Instagram e criamos uma conta libertando do cristianismo as pessoas. Um não. Mas nós não fizemos o que o apóstolo Paulo fez. Não chegamos nem perto. Não se compara. Agora sou ateu, já não creio mais em Deus. Por quê? A igreja me frustrou, esses irmãos aí são todos falsos. Você não viveu o que muitos viveram. Eu sei que nós não podemos nos comparar, eu sei disso, mas nós precisamos usar como exemplo muitas coisas que os nossos irmãos viveram. Fez um teste na universidade, não entrou. Já não acredito em Deus. Cara, eu lembro, né? Não vou falar o nome da pessoa, mas recentemente eu conversava com o Álvaro e o Alfredo sobre uma situação, alguém que perdeu o seu pai e tudo. E a fé dessa pessoa simplesmente esfriou, né? Meio que ela se frustrou, né? Eu disse, tá, entendo, mas precisamos ver algumas coisas aí. E eu não falo isso para me embaidecer, porque é triste. Eu lembro que quando eu tive 16 anos, eu perdi o meu pai. Eu não falo isso para me embaidecer, porque isso entristece o meu coração. Mas a grande diferença entre quem não é superar a dor, mas quem lida melhor com a dor, relativamente a quem não lida com a dor, é onde essa pessoa direciona a sua dor. Se não for em Cristo, então essa pessoa vai poder tudo. Se frustrar, se rebelar, fazer tudo que nós podemos imaginar. Se essa dor não servir para te levar a Cristo, então vai te levar para um outro caminho. Eu conversava uma vez com a nossa irmã Ilane. Ela me falou, a minha condição me fez me aproximar mais de Cristo. Isso mexeu com a minha estrutura. Ou seja, eu podia simplesmente me rebelar.
Mas essa é a diferença entre aqueles que têm a mente de Cristo e aqueles que vêm para a igreja todos os dias cumprir meras formalidades. Pessoal, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E não trata-se de uma renovação em que cada um aqui por si só fez, mas o Cristo fez na cabeça de cada um de nós. O modo como enxergamos as coisas, o modo como lidamos com os problemas do nosso dia a dia. Essa é a grande diferença entre quem é crente e quem não é crente, meus irmãos. Se até hoje você não pensava desse jeito, se até hoje você não colocava a suficiência da tua vida em Cristo, comece a repensar, meu irmão. Comece a repensar. Porque a vida é muito mais breve do que você pode imaginar. Agora, usando mais um exemplo engraçado, né? E quando eu falei isso lá em casa com o Cláudio, e o Cláudio me falou: José, fui atropelado por uma bike. Eu achei tão engraçado aquilo. E ele me falou: José, tem razão. A vida é um fio. O Cláudio saiu de casa, ele nem imaginava que seria atropelado por uma bike. E do nada, pá! Uma moto, né? Uma motorizada. Ele nem imaginava, mas do nada, pá! Foi atropelado por uma moto. Eu estou aqui há 3 anos e nunca fui atropelado por uma moto. Então você claramente começa a perceber que a vida é muito mais curta do que nós imaginamos. E se começarmos a trocar as prioridades, nós podemos ter problemas muito sérios e acabar nos frustrando com o cristianismo, com a nossa fé, com a igreja, mas só porque nós trocamos as prioridades. Então, meus irmãos, o conselho de hoje para todos nós, não só para você, né? Para todos nós, é que apesar do que você está passando, apesar de cada dificuldade que você está encarando, tem quem também se calhar está passando por dificuldades explícitas, né? Ainda assim, coloque totalmente a tua fé, firme ela em Cristo Jesus. Não só em teoria, não só porque você lê os melhores clássicos da Reforma Protestante. Isso é o de menos. Tem quem foi salvo e não leu isso. Tem gente que nem sabe ler, nunca leu isso. E é aí que me dá toda a diferença. Agora, mais do que nunca, coloque isso em prática. Não venha me falar, não, eu li o livro X de 500 páginas, li as Confissões de Agostinho de Hipona. Eu posso nunca ter lido. Mas a depender de onde cada um coloca Cristo em sua vida, dirá muito sobre como nós cremos. E não o quanto você leu de livros reformados. É mal? Não é mal, eu gosto de ler. Mas agora é hora de refletirmos sobre a aplicação prática do que nós ouvimos, do que nós falamos, do que nós lemos para as nossas vidas e influenciar os nossos irmãos. Amém, irmãos? Oremos a Deus. Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta palavra, uma palavra que choca bastante o meu coração, ó Pai, porque não poucas vezes, ó Deus, eu de fato disse para Ti, Senhor, ainda que não em teoria, muitas vezes em prática, ainda não falando de maneira explícita, mas muitas das minhas atitudes, ó Pai, mostravam claramente que não tenho como prioridade, que a minha suficiência não estava no Senhor, soberano Deus. Perdoa-me por isso, ó Pai amado. Ó Deus, porque o Senhor é o Deus bendito, a quem toda honra e glória pertence, Pai. Mais do que somente ouvir e refletir sobre estas palavras, ó Deus, que elas penetrem o nosso coração como uma espada de 2 gumes, soberano Pai. Porque a palavra é isso, ó Deus. Ela penetra até a nossa alma, mais profunda a nossa alma, soberano Deus. E ela promove mudança, Pai. Uma mudança do nosso comportamento, uma mudança do modo como pensamos a respeito das coisas, uma mudança
do modo como nós fazemos e agimos relativamente aos nossos irmãos, como servimos a nossa igreja, Pai. Ó Deus, obrigado por este momento único. Essa é a nossa oração, no nome santo e por amor do Cristo que morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Amém. E somos 9. 9 é um número interessante. Dá para dividir por 3, por ele e por 1. Então,